Mais uma escola bíblica e estamos aqui alegres e felizes por poder participar desse momento tão glorioso que é aprender da palavra do Senhor. Então eu convido a vocês, todos que estão na sua casa, onde quer que estejam, a participar juntamente com a gente. E para dar início, a gente vai fazer uma oração e pedir a Deus que esteja nos conduzindo nesta aula de hoje. Senhor Deus e Pai, nós pedimos a Ti, Senhor, que venha nos abençoar, que venha tomar conta dessa aula, que o Senhor venha dirigir e venha me capacitar para eu poder falar da palavra do Senhor e que esta palavra alcance a todos os corações, a cada vida que está ouvindo, que possa entender claramente e aprender aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Muito obrigada por mais um dia de vida, por podermos estar aqui, porque tudo é permissão do Senhor. Nós te damos graças e pedimos a tua companhia em nome de Jesus. Amém. E agora a gente vai cantar um hino, tá? Da harpa. Número 258. Nosso irmão Gabriel vai estar louvando ao Senhor. Um Salvador vivo é Cristo Jesus, pois Ele minha alma salvou. Também meus pecados tomou sobre si na cruz, quando resgatou. Na rocha eterna firmado estou eu, e tenho a salvação. Esconde Jesus, Cristo no manto do céu, velando-me com sua mão, velando-me com suas mãos. As bênçãos do céu desfrutando eu estou em Cristo, Filho de Deus. Alegre eu vivo e ando na luz, prossigo na senda do céu. A rocha eterna firmada estou eu, e tenho a salvação. Onde Jesus, Cristo no manto do céu, velando-me com suas mãos, velando-me com suas mãos. As cargas que eu tive, Jesus as tomou. Agora liberto estou. A graça me basta que Cristo me deu, assim para o céu restou. A rocha eterna
Deus abençoe nosso irmão. Hino maravilhoso. E hoje nós vamos estudar, para quem tem a revista, é a lição de número 2. E ela tem por título assim: A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Só relembrando aqui, domingo passado foi falado, né? É a primeira lição, carta aos Efésios. Se alguém precisa se situar, foi a saudação, os destinatários, a autoria, a data, para quem foi dirigida essa epístola e a mensagem, né? O propósito dessa escrita. Então, para quem acompanhou, a gente já deu a introdução. E agora, a gente vai entrar a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O texto áureo diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios, capítulo 1, versículo de número 3. Verdade prática. Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. A leitura bíblica nós vamos fazer aqui, ela se localiza no livro de Efésios, capítulo 1, e alguns versículos. É o versículo 3, 4, 9 ao 14. Diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da sua possessão, da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Nós temos alguns objetivos nesta aula, e nós vamos refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo, evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo, ou seja, Cristo como o centro, e explicitar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. É uma lição maravilhosa. Eu gostaria que os irmãos se atentassem e prestassem atenção, porque Paulo, escrevendo essa carta para a igreja de Éfeso, naquele tempo, e nós entendemos hoje, e podemos aplicar nas nossas vidas, que a mesma mensagem que ele disse há tanto tempo atrás, serve para nós também nos dias de hoje. Então, vamos com a gente, acompanha aí, e que Deus venha falar aos nossos corações. Tá? Eu vou ler aqui, primeiro de tudo, para quem acompanha aí, a introdução. O primeiro tópico diz: a nova posição em Cristo. Depois os subtópicos: doxologia, nós vamos aprender o que é doxologia, as bênçãos espirituais e a nova condição. Então, assim, relembrando, Paulo, ele escreve essa carta para a igreja de Éfeso, e ele está dizendo assim, a nova posição em Cristo. E eu pergunto para você, e esta é uma pergunta para mim também, nós sabemos o que é essa nova posição em Cristo? Que posição é essa que nós assumimos em Cristo? Só relembrando que lá no passado entrou o pecado no mundo. E por causa do pecado, nós fomos destituídos da glória de Deus.
Nós não merecíamos e não merecemos algo vindo de Cristo para as nossas vidas. Mas, mesmo assim, com todo o seu amor, com toda a sua misericórdia, ele veio, salvou a nossa vida e ele regenerou nós agora somos novas criaturas e ele nos justificou. E quando ele nos justifica, então nós assumimos um novo status diante de Deus, uma nova posição. Ele perdoa os nossos pecados, apaga nossas transgressões e agora nós somos outras pessoas em Cristo. Então nós estávamos perdidos, condenados à morte eterna. Mas, por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Veja bem, o privilégio da salvação. Muitas pessoas não receberam, não aceitam serem salvas. Mas nós que entendemos que nós precisamos de um Salvador, então é um privilégio para nós desfrutarmos dessas bênçãos. E é isso que Paulo está tentando mostrar para aquela igreja. Está tentando mostrar para eles, através do que nós vamos estudar aqui hoje, mostrar para aquela igreja, olha a posição em que vocês estão. Olha quem vocês são. Vocês são a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Vocês são salvos por Cristo. Sabe o que? Aí ele vem dizendo assim, ó, a doxologia. O apóstolo Paulo, ele apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Ele começa pela frase, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é então doxologia? Para quem não sabe o significado, é a manifestação de louvor e enaltecimento a Deus, através de expressões de exaltamentos. Por exemplo, quando nós dizemos Deus seja louvado, aleluia, glória a Deus, isso é uma forma de você adorar a Deus. Então, todas as vezes que eu vejo mais vezes na Bíblia, alguém enaltecendo a Deus. Paulo, ele tem outros lugares que ele faz assim também. Então, está querendo dizer que ele está enaltecendo a Deus. Ele está bendizendo o Senhor através de expressões. No caso aqui, são palavras escritas, mas que tem ele está adorando ao Senhor. E é engraçado que chama atenção que a doxologia, a adoração a Deus, ela não pode vir desassociada da verdadeira adoração. Então eu entendo que quando eu enalteço a Deus de alguma maneira, eu tenho que ser sincera. Não adianta vir da boca para fora. Ela exige adoração. Ela não vem desassociada da verdadeira adoração. E me faz lembrar que quando Jesus encontrou aquela mulher, e ela fala assim, olha, aquela samaritana, todo mundo conhece a história, ou quase todos conhecem a história, e ela fala assim para Jesus em certo ponto, olha, nossos pais, os nossos antepassados diz que em tal lugar que nós devemos adorar a Deus, e outros dizem que em outro lugar, e que Jesus responde para ela, olha, vai chegar uma hora em que não vai ser nem naquele lugar, nem em outro, no que as pessoas dizem, mas que nós vamos adorar e o Pai, Deus, vai procurar os verdadeiros adoradores. Então a diferença não é o lugar, não é a posição geográfica, a diferença é a verdadeira adoração. Deus, ele não precisa da nossa adoração. Na realidade, lá no céu, ele já é muito adorado. Ele tem anjos, tem arcanjos, tem tantos a seu dispor, adorando em todo o tempo, miríades, adorando a Deus em todo o tempo. Mas nós entendemos que quando nós estamos em Cristo, nós precisamos adorá-lo em espírito e em verdade. Nós precisamos fazer isso. Nós necessitamos de adorar a Deus. Isso vai da gente para ele. E essa adoração precisa ser sincera. Deus não está procurando adoração. Deus está procurando
adoradores. Sejamos, eu e você, adoradores de Deus. A motivação que nos leva a adorá-lo, que seja totalmente sincera e parta de um coração contrito e quebrantado e que reconhece, eu preciso adorá-lo. Tá? Esse é um esclarecimento da doxologia. O que Paulo nada mais está fazendo aqui é adorar a Deus, é agradecer ao Senhor, e nós vamos entender por que é que ele está fazendo isso, né? Por que é que ele começa a sua carta dessa maneira? Aí ele vem dizendo assim, olha, as bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais, elas não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. E nós precisamos entender que quando nós aceitamos a Cristo, quando nós estamos em Cristo, nós não somos mais pessoas naturais e nem carnais. Nós somos pessoas espirituais. Logo, nós recebemos as bênçãos espirituais. Nós podemos usufruir dessas bênçãos. Deus, ele tem uma promessa. Em toda a Bíblia, se você olhar, ele não está prometendo saúde, prosperidade financeira ou qualquer outra coisa, bens materiais. Não é essa a promessa de Deus. Deus faz sim isso nas nossas vidas porque ele é misericordioso, ele é bondoso. É por isso que você e eu conquistamos, é por isso que você e eu acordamos, nós temos saúde. É tudo permissão do Senhor, tudo vem dele. Ele que dá tudo para nós. Mas não é a promessa dele. A promessa é que nós seríamos participantes. Poderíamos receber bênçãos espirituais quando nós estamos em Cristo. É isso que Paulo estava dizendo para aquela igreja. Olha, acorda. A posição em que vocês estão agora é outra. Vocês não são mais pessoas naturais nem carnais. Vocês são seres espirituais. E agora vocês têm direito a receber, a usufruir de bênçãos espirituais provenientes de Deus para vocês. Tá? Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, capítulo 1, do verso 3 ao 14. Muitas bênçãos aqui, exemplos. Deus nos elegeu para sermos santos, escolheu para a gente ser filhos, nos fez agradáveis a si mesmo, remiu-nos por meio do sangue de Cristo, acolheu-nos por sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade, selou-nos com o Espírito Santo da promessa, ainda garantiu a validade dessa promessa. Todas essas bênçãos são para nós. Todas essas bênçãos eram para a igreja de Éfeso e Paulo estava mostrando que eles poderiam desfrutar disso. Era para eles. Olha que privilégio. Ele nos fez agradáveis a si mesmo. Ele nos acolheu por sua vontade, porque ele quis. Para e pensa nisso, ouvinte, no privilégio que você tem, a posição que você tem, aonde você está agora, quem é o seu Deus e o tamanho do seu Deus. Por isso que vale a pena conhecer ele. Por isso que vale a pena nós buscarmos a ele. Por isso que vale muito a pena nós estarmos na presença do Senhor. Não é barganha, não. Eu vou na igreja, eu sirvo a Deus porque eu quero ser abençoado, eu quero ter um carro bom, eu quero ter posses boas, quero ter posição elevada no meu serviço. Não, não é por causa disso, não é por gratidão. É por saber que eu não merecia, mas mesmo assim Deus me escolheu. E agora eu tenho uma posição da qual eu posso desfrutar das bênçãos espirituais. Eu não merecia, mas eu posso desfrutar disso. Essas bênçãos provêm de Deus que planejou a redenção. Deus planejou. O Filho, Jesus Cristo, realizou. Ele morreu na cruz por mim e por você. E o Espírito Santo garante isso para nós. Glória a Deus, porque ele garante a nossa salvação. Essas bênçãos nos conduzem, tá? Como Paulo expressou a sua alegria
a sua adoração a Deus, dizendo, né? Bendito seja Deus, bendito seja o Deus da igreja que te escolheu e que me escolheu e que deu oportunidades para nós desfrutarmos das suas bênçãos espirituais. A nova condição, a expressão em Cristo, significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual a partir da sua pessoa e obra realizada no Calvário. Então, na verdade, eu estou dizendo aqui, mas para você desfrutar dessas bênçãos, para eu desfrutar, para eu usufruir, para qualquer que quiser, tem uma condição. Eu preciso estar em Cristo, porque é só em Cristo, é só pela sua obra realizada no Calvário que me dá essa nova condição. Ele relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. Tá? Em 2 Coríntios, nós vamos ler aqui, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. 5 e 17. Diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Presta atenção. Se alguém está em Cristo, tá? É continuamente. Se alguém não esteve em Cristo ou estará em Cristo, não. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E agora eis que tudo se fez novo. Então, nós precisamos estar em Cristo. A nossa posição é caracterizada por essa salvação. E por isso, desfrutamos de todos os benefícios advindo dessa redenção. Então, esse é o primeiro tópico. É o que Paulo está dizendo para esta igreja. Olha, vamos enaltecer. Ele começa enaltecendo a Deus, atribuindo-lhe louvor, graça, porque ele havia entendido e queria que eles entendessem a nova posição que nós assumimos em Cristo, quando nós estamos em Cristo, a condição que nós temos e as bênçãos espirituais que nós podemos usufruir. E por que não dizer que para a igreja de hoje isso serve também? E por que não dizer que nós podemos ser participantes dessa bênção? Isso é para nós também. Tome posse. Tome posse de tudo aquilo que o Senhor tem para você. Entenda, esta é a sua posição diante de Deus. Vamos prosseguindo aqui. O próximo tópico: uma vida cristocêntrica neste mundo. Embora o pecado tenha entrado no mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para louvor da sua glória. E é interessante, olha o que ele diz aqui, ó. A revelação do mistério. Que mistério é esse? A frase, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, também nos diz assim, olha, que um mistério é a mesma coisa que um segredo. Que por um tempo ele não foi revelado, mas agora ele está revelado, está à vista de todos quantos querem ver. E como é isso daí? O que é esse mistério? Sinaliza a revelação da verdade que estava oculto aos santos de Deus. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada por amor e misericórdia. Paulo está dizendo assim, ó, tinha um mistério que por um tempo estava oculto, inclusive aos anjos e às potestades, tá? Que mistério era esse? Mas agora está revelado. Esse mistério é que agora a salvação é para todos. Que em Cristo nós podemos ser salvos. E assim, olha, Deus tinha um plano perfeito. E esse plano vem sendo executado do jeito que Deus quer. Por exemplo,
lá no começo de todas as coisas, quando veio Abraão e todas aquelas pessoas que nós conhecemos, as histórias, Samuel, Davi e tantos outros que eu não vou falar aqui, todos eles não conheciam a Cristo. Cristo ainda não tinha vindo. Mas tudo o que eles faziam era para alcançar a promessa. E eles morreram sem alcançar essa promessa. Tá? Eles não desistiram porque eles sabiam que tinha alguma coisa melhor para eles. Tá? Sabiam que a pátria deles não era essa daqui. E por isso eles lutavam. Eles tiraram força da onde eles não tinham. A palavra de Deus diz, e eu acho maravilhoso quando eu falo assim, homens dos quais o mundo não era digno. O mundo não era digno deles. Essa passagem é linda, ela me toca, porque essas pessoas viveram aqui com uma promessa nas mãos e que não viram, mas tinham a certeza de que haveria alguma coisa melhor para eles e que eles buscavam a Jerusalém celeste, a pátria celeste, que o lugar deles não era aqui. Então, para eles não estava esse mistério revelado. Mas hoje nós entendemos. Cristo já veio e esse evangelho alcançou as nossas vidas. Nós sabemos de toda a história. Não é mais um mistério para nós. Nós fomos alcançados por essa graça maravilhosa. Por isso é que nós não podemos desperdiçar. Por isso é que nós não podemos deixar morrer. É por isso que Paulo escreve com tanta ênfase para esta igreja, falando assim, vocês têm as condições, agora vocês sabem. Por isso, vamos lutar para manter na presença de Deus, para termos essa salvação operante nas nossas vidas. Este é o mistério, ele já foi revelado para nós. Já é do nosso conhecimento. Colossenses, capítulo 1, versículo 26. Colossenses, capítulo 1, verso 26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da vossa glória. 28. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Olha que coisa mais linda. Já foi revelado para nós. Nós temos essa ciência, agora nós sabemos. Então nós não podemos desperdiçar. Nós temos esse conhecimento, essa alegria de a gente estar aqui e saber que esse lugar, assim como os nossos antepassados, que eles eram estrangeiros e viviam como estrangeiro, que tinha uma pátria melhor, uma pátria celeste, e que hoje não é diferente. Nós estamos aqui de passagem. Nosso lugar não é aqui. Nosso lugar é junto com o nosso Pai, é junto com Deus. Por isso, vale a pena nós ficarmos nessa posição que nós temos. Não deixar, não largar, não abandonar por nada, mas continuarmos seguindo e nos esforçando. Não há mérito em nós, eu sei, mas nos esforçando para a gente anunciar para outras pessoas também que Jesus ama cada um e que todos nós podemos fazer parte dessa salvação tão gloriosa em Cristo Jesus. Como é maravilhoso o que Paulo estava querendo dizer para aquela igreja e que nós entendemos a mensagem para nós, como é maravilhoso. Nós sabemos que nós fomos alcançados. E só para terminar aqui esse subtópico Romanos, vamos ler Romanos 9. Romanos 9, 15 e 16. Tudo isso, Deus revelou essa divina vontade de acordo com o que lhe agradara por amor e misericórdia, tá? Nós não merecíamos, não. Isso daí foi por amor e misericórdia. E diz assim a palavra do Senhor.
Pois, diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois isto não depende de quem quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. É Ele que se compadece, é Ele que faz, é tudo pela sua soberana vontade, é tudo pela sua misericórdia. A sua vontade foi executada conforme o seu desígnio, por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. Depois, ele fala assim, ó, a plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso inclui tudo o que foi criado por Cristo, para Cristo, e o que subsiste em Cristo. Implica dizer que todo o universo, céus e terra estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Veja bem, convergir. O que significa a palavra convergir? Convergir tem vários termos, mas é reunir-se, agrupar-se, é trazer para si, aproximar-se. Então ele fala assim, ó, Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Então assim, ó, Deus tem um propósito e tudo ao longo da história, todas as coisas que acontecem, que já aconteceram e que ainda vão acontecer, tudo isso acontece, tudo isso vai resultar para convergir em Cristo. Esse é o plano de Deus, tá? É para trazer para Cristo. E tudo isso inclui toda a criação de Cristo, tudo que foi criado por Ele e subsiste por Ele. Hebreus, capítulo 1, eu vou ler aqui só para confirmar que nada melhor do que a palavra do Senhor. Hebreus, capítulo 1, verso 2 e 3 diz assim, ó. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra de Deus, da majestade, nas alturas. Então, esta é a posição de Cristo. E agora, todo o propósito de Deus é para trazer em Cristo tudo o que Ele fez, tudo o que Ele criou. Tudo, como eu disse, que já aconteceu, que acontece e que vai acontecer. É para trazer para Cristo. Cristo já veio para nós. Uma parte já foi trazida até Cristo, o propósito para a humanidade ver. Mas vai chegar um dia que é a plenitude dos tempos, em que tudo vai ser exatamente do jeito que Deus planejou, tá? Essa ruptura que foi causada pelo pecado de Adão vai ser restaurada completamente em Cristo, tá? O pecado não vai ter mais domínio sobre as nossas vidas. E essa declaração, ela não tem uma conotação universalista, que diz assim, ó, uma vez salvo, todos serão salvos, né? No fim de tudo, vai acabar que todos vão ser salvos, não. Mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo a cabeça da igreja, tá? E a igreja a cabeça do universo. Então vai chegar um dia, a plenitude dos tempos, em que tudo vai ser exatamente como Deus planejou. Vai convergir todos e tudo em Cristo. Ainda não aconteceu. Vai acontecer. Que nós sejamos partes deste plano perfeito de Deus para a humanidade. Tá bom? Vamos fazer parte dessa plenitude quando tudo chegar, que nós possamos estar prontos para estarmos com Cristo, para fazermos parte desse plano,
desse final tão feliz e tão glorioso, que por mais que nós sofremos aqui, por mais que nós padeçamos, por mais que venham tantas coisas que assolam como nós estamos vivendo agora, uma pandemia, né? Muitas pessoas com medo, com desespero desse vírus, e não é para menos, nós somos seres humanos, nós temos medo mesmo, mas a nossa confiança é saber que nós temos um Deus, um Cristo, e nós como igreja de Deus, nós precisamos acreditar mesmo que a nossa vida está nas mãos de Deus, e que tudo o que acontece conosco é porque Ele permite que aconteça, tá? Então nós temos um Pai que está olhando pelas nossas vidas. Vamos tomar as precauções? Sim. Todos os cuidados necessários, mas nunca esquecendo que quem guarda, quem protege a nossa vida é Deus. E assim nós vamos continuando. Nós vamos continuando até chegar o dia da plenitude dos tempos, em que todas as coisas vão nos levar até Cristo. Louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentil. A igreja. Paulo muda do pronome nós, que são os judeus, para o também vós, que são os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. O que ele quer dizer assim, ó? Na verdade, não importa onde você esteja, a sua posição geográfica, a sua condição social, não importa nada disso. Ele está falando de um povo só, da igreja. Nós somos igreja. Então, essas coisas não nos diferem diante de Deus. Somos todos iguais. Nós precisamos ser igrejas de Cristo. Quando nós somos igreja, então nós temos direito. E nós somos, então, herdeiros da promessa de Cristo, tá? Por conseguinte, tudo o que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus. É difícil as pessoas entenderem isso, né? Muita gente é muito orgulhoso, muito arrogante, acha que tem mérito, acha que por sua inteligência, por seus esforços, é que ele tem, é que ele entende. E aí ele vem dizer assim, ó, tudo que você tem, que você possui, na verdade vem de Deus, porque se Deus não te der a vida, o fôlego de vida, você nem levanta da sua cama, tá? Não adianta todo o seu conhecimento, tudo que você faz, porque se Deus não te abrir a porta, você não faz nada. Se você tem inteligência, é porque Deus te deu. E tudo isso começa na sua vontade e culmina na sua glória. Vamos ler Atos para a gente terminar esse tópico aqui, Atos 17, 28. E eu amo esse versículo, essa passagem aqui. Atos 17, 28. Olha o que diz. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Eu acho muito legal ele dizendo assim, ó, porque nele vivemos, é em Cristo que nós temos vida, é nele que nós existimos, que nós somos, tá? Como também alguns de vossos poetas disseram, pois também somos sua geração. Então, se você tem o que você é, a sua saúde, o seu dinheiro, os seus bens, qualquer coisa, tudo é por causa de Deus, tá? Vamos para o último tópico, que diz o selo, diz assim, ó, o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Aí o subtópico, o selo do Espírito Santo e depois o penhor da nossa herança. Então, para a gente chegar até aqui, nós entendemos que Paulo diz assim, olha, ele foi grato pela nossa nova condição em Cristo, pela posição que nós assumimos, por podermos usufruir de bênçãos espirituais que só aqueles que estão em Cristo é quem pode usufruir. Depois deu graça porque nós temos um mistério que foi revelado, nós somos salvos, nós podemos fazer parte desse mistério, nós somos.
e que vai acontecer, todas as coisas vão se convergir a Cristo na plenitude dos tempos. Ele não terminou ainda a sua obra, ele vai acabar. Tá? Que não importa o lugar onde você esteja, onde eu esteja, desde que sejamos igreja de Cristo, e tudo isso ele fez para louvor e a sua glória, e agora nós somos herdeiros da promessa, não tem diferença entre nós, e que tudo que nós possuímos, ou temos, ou fazemos, é porque é a vontade de Deus, que nós existimos nele, nos movemos nele, e aí ele vem dizendo assim, olha, toda essa salvação, todo esse plano, ele se dá através, ele se garante através do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem um papel importante no plano da salvação idealizado pelo Pai. O selo do Espírito Santo, aquele que ouve a palavra de Deus, o evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Ele está dizendo assim, olha, quando eu aceito Cristo, então, no mesmo momento eu recebo esse selo. Então agora o Espírito Santo está na minha vida. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus. Então ele está dizendo assim, ó, nós aceitamos a Cristo, nós temos Cristo, nós fazemos parte desse plano de salvação idealizado pelo Pai, por Deus, e agora nós recebemos o selo do Espírito Santo. Quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos este selo. E eu quero aqui uma curiosidade compartilhar com vocês. O que é o selo? O selo é o símbolo de algumas coisas. Em primeiro lugar, de propriedade. Lá em Éfeso, que era a capital da Ásia naquele tempo, então as pessoas compravam a madeira, adquiriam, e elas selavam, ela colocavam o seu selo nessa madeira, levavam ela no cais, tá? E mais tarde outras pessoas iam lá, reconheciam aquele selo, né, de quem era o dono daquela madeira e resgatava aquela madeira. Então, o selo ele tem símbolo de propriedade, ou seja, me pertence. Quando eu coloco o meu selo, eu estou dizendo, isso aqui é meu, me pertence. Este é o papel do Espírito Santo nas nossas vidas. Quando nós somos selados por ele, Deus está dizendo agora, você é meu. Você me pertence. Todas as pessoas que olharem para você verão o selo do Espírito Santo. Você pertence a Deus. Você não pertence ao mundo, não pertence ao diabo, não pertence a qualquer outra coisa. Mas você pertence somente a Deus. Segundo, é um símbolo de pureza. Se você olhar alguns produtos no supermercado, ele tem um selo. E aquele selo quer dizer, olha, ele está puro esse produto. Ele não pode ser adulterado. Ele não pode ser manchado. É o símbolo da pureza. Nós somos puros em Cristo. Nós não podemos se contaminar. Tem até uma historinha que diz assim, ó, se você pegar uma garrafinha, né, de água mineral, e você olha, você está com muita sede, você olha naquela garrafa, ela está cristalina, aquela água está maravilhosa, com aparência. Nossa, você fala assim, meu Deus, que vontade. Mas você lê o rótulo, e no rótulo dela está escrito assim, ó, contém 2% de água de esgoto. Eu te pergunto, você vai tomar essa água? Ainda que ela pareça tão pura, que ela pareça tão límpida, que ela esteja com uma aparência ótima e que você esteja morrendo de sede, mas o rótulo diz que ela tem 2% de água de esgoto e é mínimo essa porcentagem. Você tem coragem de tomar essa água? Essa água ela está contaminada. Eu não teria coragem de tomar essa água, sabendo disso. É a mesma coisa, e eu digo para você, você é propriedade do Espírito Santo. Você é o templo
do Espírito Santo. Você é propriedade de Deus. Você não pode ser adulterado. Não pode ter mistura, porque a obra de Deus na sua vida, ela é divina. Ela é uma obra perfeita, sem mancha nenhuma. E aí, às vezes, nós, como templo do Espírito Santo, nos contaminamos com algumas coisas. Nós permitimos que algumas, entre aspas, águas de esgoto contaminem a nossa vida. E aí, ela não pode ser contaminada. Quando você recebe o selo, você tem que ter pureza. Você tem que estar puro. Então, da mesma maneira, não pode ter mistura em você. Você não pode jorrar duas fontes. Na sua boca não pode jorrar duas fontes, tá? Tem que ser um tipo só. E essa é a mensagem para nós que fica, para nós aprendermos. Não vamos nos misturar. Lembrar sempre, nós somos templos do Espírito Santo. E por isso nós temos que ser puros. E terceiro lugar, o selo é símbolo de inviolabilidade. O lacre não pode ser rompido, a não ser pelo proprietário. Quando você manda uma carta hoje, você coloca um selo, está dizendo assim, ó, você não pode abrir essa carta, é crime se você fizer assim. A não ser o destinatário, aquela pessoa para quem você enviou, ele tem o direito de abrir essa carta, tá? Então, na verdade, quer dizer assim, olha, você está seguro. Você está seguro. Ninguém pode vir e abrir. Ninguém pode tirar esse lacre. Ninguém pode romper. É inviolável, tá? O Espírito Santo está na sua vida. Por isso, nós estamos seguros. Olha o que Paulo, que mensagem que Paulo estava escrevendo para aquela igreja, para aqueles crentes entenderem. Olha o privilégio, né? Vocês são templos do Espírito Santo, vocês receberam um selo. O selo do Espírito Santo na vida de vocês. Zelem por isso. Vamos zelar por isso também. Vamos zelar em saber que nós temos um proprietário, alguém que diz, olha, me pertence, eu sou puro, guardar essa pureza, não vamos ser adulterados, porque a obra de Deus é divina, ela não tem mistura, por isso nós não vamos nos misturar, e de que nós somos invioláveis, esse selo, esse lacre, sobre nós não pode ser rompido, a não ser o proprietário. Quando Jesus morreu, e ele foi sepultado, e aí colocou o selo lá, ninguém, quer dizer assim, ó, ninguém pode abrir a sepultura dele. Ninguém pode fazer isso. Aí você pergunta, mas Jesus ressuscitou. Mas quando ele ressuscitou, ele abre a sua sepultura pelo lado de dentro. Ele não adulterou o selo do rei. Ele não tirou, tá? Então, isso é para nós entendermos que nós estamos seguros, que o Espírito Santo está na nossa vida, que nós temos um selo, nós temos a marca, nós temos uma promessa, tá? E essa promessa é a vida eterna. Tudo, lembra que eu falei? Tudo vai culminar na glória de Cristo. Tudo vai convergir para Cristo. Tudo vai chegar para Cristo no propósito divino, naquilo que Deus queria. Jesus abriu o túmulo de dentro para fora. A carta não pode ser aberta. Ela não pode ser rompida. Tá bom? Não vamos deixar. Vamos zelar por isso, porque é um privilégio muito grande. Saber que nós temos um Espírito dentro de nós, do qual nós somos templo, e que ele tem um papel tão importante na nossa salvação. E que, além disso, nesse decorrer do tempo, ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Às vezes, eu e você não conseguimos falar. Às vezes, nós só temos lágrimas. Às vezes nós até pedimos coisas e pedimos errado, porque a gente não sabe. Mas esse Espírito Santo que habita em nós, ele faz esse papel. Ele pega as nossas orações e ele modifica, vamos dizer assim, e leva para o Pai do jeitinho certo, para ficar bem de fácil entendimento para todos. Então, ele leva do jeito certo. Olha, aquela pessoa está orando por isso.
né? Aquela pessoa está orando por aquilo. Este é o propósito, na verdade. Talvez ela está pedindo errado. Você imagina que todas as vezes que você consegue orar, que você tem um problema, que você tem uma situação que parece insolúvel, alguma coisa, qualquer coisa, e que tem alguém junto com você, que ele tem o trabalho de pegar aquilo que você fala, aquilo que você quer, e às vezes é do jeito errado, então ele interpreta aquilo e leva para Deus, para o nosso Pai, e ali ele traduz as nossas palavras, aquilo que nós pedimos, aquilo que nós estamos querendo falar. Isso é um privilégio muito grande para mim e para você. Saber que nós temos um Espírito, o Espírito Santo que está dentro de nós e que ele intercede por nós. E não é pouco, não é com gemidos inexprimíveis diante de Deus. É isso que eu e você temos. É isso que aquela igreja tinha. Era isso que Paulo estava querendo mostrar para eles. Vocês não são pouca coisa, não é pelos méritos que existem em vocês, mas é porque vocês estão no plano de Deus, na salvação de Deus. E ele é tão amoroso e misericordioso que entregou isso para vocês e garantiu, até que tudo terminasse, deu o Espírito Santo para vocês como garantia daquilo, da obra, da salvação que ele tem na nossa vida, na vida de vocês. Por isso que vale a pena nós insistirmos e permanecermos na presença do Senhor. Depois ele diz assim, olha, ele é o penhor da nossa herança. Ele é o nosso penhor. É assim, ó, ele garante a nossa salvação. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, tá? Porque muitos usam isso como desculpa, uma vez salvo, agora eu vou ser salvo, não importa a maneira que eu viva. Não, não é isso que está dizendo. Tá? Nós temos que nos santificar, nós temos que passar pelo processo, nós precisamos, como gratidão, adorar a Deus e tantas outras coisas que nós precisamos fazer. Não é para ser salvo, mas é como gratidão, porque nós já estamos salvos em Cristo. Independente da sua conduta. Então você vive do jeito que você quer? Não. Mas que a redenção é válida para os eleitos de Cristo, para a igreja de Cristo, que permanecem fiéis. Mateus 24, 13. Vamos ler aqui. Mateus 24, 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha aqui, aquele que perseverar será salvo. Então você não pode viver de qualquer jeito, eu não posso viver de qualquer jeito, eu não posso ter qualquer conduta, de qualquer maneira, porque eu já fui salvo por Cristo. Não, não é isso que ele está dizendo. Tá? Não é isso. Eu tenho que permanecer em Cristo, permanecer fiel, e só assim eu serei salvo. Ele é o nosso penhor. Antigamente, penhor, ele tem uma conotação de um anel de noivado. Antigamente, não é como hoje, que as pessoas banalizaram o casamento, banalizaram o noivado, o compromisso. Hoje não se tem mais, essa que é a verdade. Nós não aturamos mais as coisas, e isso eu falo no geral, a sociedade no geral. Então, se não der certo, vamos partir para outra, né? E assim vamos vivendo, vamos levando. Não, como diz, né? Antigamente as coisas quebravam e as pessoas consertavam. Hoje em dia quebrou, compra um novo, tá? Isso daí remete ao casamento. Antigamente você consertava, dava problema? Dava, mas você tentava. Hoje em dia, não funciona mais, quebrou, não está do meu agrado, do jeito que eu quero. Então a vida continua, o fluxo, né? A vida anda, como diz, a fila anda, como diz o povo por aí. Mas antigamente, quando alguém assumia o compromisso de se noivar com uma pessoa, era como se fosse um penhor. E
só se podia ser rompido esse noivado com o divórcio. Pensa bem, as pessoas não tinham nem casado. O compromisso do noivado era tão importante quanto o casamento. O compromisso que aquela pessoa assumia era tão importante quanto o casamento. Então, ele só podia ser rompido com o divórcio. Então, o anel de noivado era o penhor. Era para dizer assim, olha, aquela noiva é minha propriedade. Logo mais, a gente vai nos casar. E o Espírito Santo, ele é o nosso penhor. Jesus, ele é um noivo. Ele é um noivo. E a igreja é a noiva. Logo mais vai acontecer esse casamento tão esperado. Esse casamento que nós aguardamos, que muitas vezes nós choramos e sofremos, mas que não tem nem comparação o que vai acontecer. Logo mais Jesus vai vir e ele vai buscar a sua noiva. E a noiva somos nós. E nós temos um anel de noivado, que é o Espírito Santo, que habita nas nossas vidas, que habita nos nossos corações. Isso é uma alegria imensa. Não tem como não se emocionar, porque nós, pela misericórdia de Deus, somos a noiva do Cordeiro, a noiva de Cristo. Todos aqueles que recebem Jesus, eles são agora a noiva de Cristo. E nós temos essa garantia, esse penhor, que é o Espírito Santo na nossa vida. E como eu disse, logo mais, esse casamento vai acontecer. Jesus vai vir buscar a sua noiva. E aí ele vai resgatar a noiva, aquele que está selado, aquele que está marcado. Ele vai resgatar. E aí nós vamos morar com Cristo para toda a eternidade. E vai ser só alegria e só festa. Pensa, Paulo estava querendo retratar isso, mostrar isso para a igreja. Que, na verdade, o papel, aquilo que vocês têm em Cristo, que nós temos em Cristo, é muito maior, vai muito além do que qualquer coisa. Nós, às vezes, não fazemos ideia, menção do papel que nós temos em Cristo, de quem nós somos como igreja de Cristo, do amor que o nosso Pai tem por nós. Eu espero muito que vocês tenham entendido essa mensagem. Eu espero muito que isso tenha alcançado o coração de vocês, assim como alcançou o meu coração. Que essas verdades possam estar todos os dias nas nossas vidas, sabendo que nós somos filhos de Deus, que as bênçãos espirituais foram feitas para nós, as promessas espirituais é para nós, para aqueles que estão em Cristo, que nós assumimos uma nova condição, um novo status diante de Deus. E por causa disso, nós temos que ser gratos. Nós precisamos adorar, louvar a Deus por essa tão gloriosa salvação que Cristo trouxe à nossa vida, porque Ele nos revelou este mistério que até então estava oculto para aqueles que passaram, e para nós podemos saber o que é isso, e que vai vir a plenitude dos tempos, como eu já disse, e que nós possamos seguir, estar firmes, para a gente fazer parte disso, que não importa onde nós estivermos, nós somos igreja do Cordeiro, e que maior do que tudo isso, a nossa esperança, a nossa alegria, que nos dá força todo dia, saber que nós fomos selados com o Espírito Santo. Às vezes eu posso até repetir aqui, dizer, mas é uma alegria imensa saber que nós somos selados por esse Espírito, que Ele é o penhor, o nosso penhor, e que Jesus em breve vai vir buscar, resgatar esta igreja, a noiva do Cordeiro, e nós vamos subir com Ele, e então vamos morar para sempre com o Senhor. São essas bênçãos que o Senhor tem para você. Eu espero que você entenda, espero mesmo, que você entenda a sublimidade, que é o título dessa lição, a sublimidade das bênçãos espirituais. Eu acredito que não achou outra palavra para expressar assim, é tão grande que é sublime as coisas, as bênçãos que Deus tem para todos nós. E aí nós chegamos ao final e nós vamos para a nossa conclusão.
E diz assim, nessa porção da epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Amém? Deus abençoe a sua vida, que seu domingo seja abençoado por Deus, que não te falte a presença de Deus na sua vida e que você não se esqueça que o Espírito Santo que está em você, ele te selou e ele é o nosso penhor. E que esse domingo seja totalmente abençoado e que o Senhor venha entrar e estar no lar de cada um de vocês. Deus abençoe a todos os ouvintes e que puderam estar conosco em nome de Jesus. Eu agradeço. Lembrando aqui, vem um lembretinho, à noite nós vamos ter a nossa live, tá? Pelas nossas mídias sociais. Pedimos a sua colaboração no sentido de nos acompanhar, porque eu sei que Deus, pela sua misericórdia, ele tem, de novo, uma palavra para o seu coração, tá? E o horário da nossa live será às 19 horas ou 7 horas da noite. Então, não esqueçam, tá? Estejam presentes conosco em vários lugares por onde a gente acompanha e vê que pessoas de outros lugares estão assistindo. E, com certeza, Deus tem uma palavra para a sua vida. Amém? Nós vamos orar para encerrar agora. Deus, nós te agradecemos e te agradecemos muito por todas as bênçãos que o Senhor nos deu. Por podemos ser participantes das bênçãos espirituais que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos a buscar cada dia mais por essas bênçãos, a sermos igrejas participantes e termos a ciência, a consciência que nós temos o Espírito Santo nas nossas vidas e a zelar por isso. A zelar porque nós somos o templo deste Espírito Santo e que em nenhum momento nós venhamos entristecer. E se entristecermos ele, que nós possamos nos arrepender em todo o tempo para que nós possamos alcançar as bênçãos do Senhor para as nossas vidas, a tua grande salvação. Pai, eu peço por essas pessoas que nos ouvem, que elas sejam totalmente abençoadas, convencidas pelo teu Espírito, por esta palavra, dos seus pecados, e que elas possam se arrepender e reconhecer o Senhor como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Em nome de Jesus, fica conosco, nos dá a graça da sua presença e que não nos falte alegria de sermos igreja de Cristo, a alegria de sermos participantes e a alegria de sabermos, Senhor, que um dia, o Senhor vai vir buscar a tua igreja, enquanto nós somos a noiva do Cordeiro. Nos ajuda, Senhor, para chegarmos a este dia tão esperado. É o que nós pedimos a ti e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.